Então, este é o percurso histórico muito simplificado que a gente pode trazer aí do desenvolvimento dos trabalhos da Assembleia Constituinte, o texto que a gente tem e como ele se relaciona com o tema dos direitos fundamentais e a sua efetividade. Agora, já no segundo ponto que eu me propus abordar com os senhores, né? Efetividade de wishful thought, a falácia. Por que o wishful thought? Porque, como acabei de lhes dizer, quer dizer, à época havia o receio de que, particularmente, os direitos fundamentais e sociais pudessem ficar no domínio da programaticidade. Nós não teríamos muito controle em relação a isto, não teríamos como avaliar se efetivamente já era possível empreender ao desenvolvimento normativo e aí, portanto, todas as promessas constituintes podiam ficar para trás. E aí adotamos o discurso da máxima efetividade, que se traduzia muito numa lógica de que todos os elementos para a efetivação de direitos fundamentais já os temos na Constituição. Não precisamos de mais nada, não para fins de dar a aplicação imediata. Esse foi o primeiro discurso. Qual é o primeiro problema que eu queria destacar com os senhores? Esta posição, esta afirmação, ela oculta o problema da indeterminação do direito, em especial dos direitos fundamentais. Bom, Vinícius, mas indeterminação de direitos fundamentais é um defeito, então você está apontando outra desfuncionalidade da Constituição. Não, absolutamente, né? Direitos fundamentais, como a internalização numa ordem jurídica específica do projeto emancipatório dos direitos humanos, eles entram sim na ordem jurídica com cláusulas vagas, cláusulas abertas, que permitam a sua atualização de sentido e a discussão social em relação a qual o âmbito de proteção que a gente queira efetivamente conceder, né? Então, a circunstância de que a gente tem direitos fundamentais trazidos ao texto constitucional em cláusulas abertas, em cláusulas indeterminadas, absolutamente não é um defeito, mas é um dado de realidade que a gente precisa ter em conta, né? Quando a Constituição, não no seu texto original, mas por força já de emenda, vai e diz que fica, no artigo 6º caput, que fica assegurado o direito à alimentação, o que ela quer dizer com isto? Quem são os destinatários desse direito à alimentação? Qual é o âmbito de proteção que ele compreende? Quem é o devedor da garantia do direito à alimentação? Quais são os tipos de prestação que podem materializar a garantia do direito à alimentação? Merenda escolar é garantia do direito à alimentação? Bolsa Família é garantia do direito à alimentação? Quer dizer, há um sem número de indagações que vêm da utilização correta, né, de cláusulas indeterminadas para fins de constitucionalização de direitos humanos. Bom, pois bem, então, você está dizendo que o uso da cláusula indeterminada é correto, mas a gente ainda tem o problema da indeterminação, mas você também apontou que temos obstrução do processo político. E aí, qual é a solução? Por que o problema da indeterminação tem que ser objeto da nossa cogitação e a gente não pode permitir que ele seja superado pela simples lógica de que, artigo 5º, parágrafo 1º, máxima efetividade? Há pelo menos dois pontos que me parecem muito sensíveis relacionados a um sistema de proteção de direitos fundamentais que ficam ocultados, ficam relegados a segundo plano quando a gente esquece a indeterminação, a gente finge que a indeterminação não existe. O primeiro ponto é qual é o critério de justiça que a gente estará aplicando para fins de reconhecimento, em especial da proteção de direitos fundamentais sociais. Direitos fundamentais socioeconômicos, eles devem ter, me parece, né, pelo menos essa é a minha compreensão, eles devem ter um critério de justiça que oriente a maneira segundo a qual eu asseguro a sua efetivação. Quem é o destinatário da proteção do direito fundamental à moradia? Essa é uma indagação que a gente deve formular quando a gente cogita do enforcement do direito fundamental à moradia. E esta é uma discussão que fica oculta quando a gente simplesmente adota o discurso de que temos todos os elementos, a Constituição já nos permite trazer isso para o mundo da vida. E, meus amigos, falando na posição de quem patrocina
Hoje deve ser alguma coisa em torno de 900 demandas envolvendo ao município do Rio de Janeiro no tema da proteção do direito à moradia. Eu sou capaz de lhes dizer que existem N+1 situações em que a gente não tem resposta. Vou falar sobre uma que me chegou à mesa ontem. Eu estava olhando e disse assim, gente, eu vou falar sobre isso com o pessoal lá amanhã. Me chegou ontem, vejam só, não tenho a resposta, hein, pelo amor de Deus, não me perguntem. Ontem me chegou a seguinte indagação da Secretaria Municipal de Habitação. Havia uma edificação A. Na edificação A moravam Pedro, Joana e Maria. A edificação A foi objeto de um auto de interdição porque ela tinha um comprometimento estrutural. Foi construída sem observar as normas técnicas, estava com rachaduras e ia cair. Então Pedro, João e Maria saíram da edificação. Pedro, João e Maria ajuizaram cada qual uma demanda individual para proteção ao direito à moradia. Então nós temos 3 demandas em curso. Uma delas, Maria, a demanda foi julgada improcedente. Pedro e Joana, a demanda prossegue. Ambos, Pedro e Joana, receberam uma antecipação de tutela para fins de outorga de aluguel social. Pedro foi contemplado por sorteio no programa Minha Casa Minha Vida. Vai receber uma unidade habitacional. Que bom para Pedro, né? Pedro faleceu antes de assinar a documentação do Minha Casa Minha Vida. Ele já está contemplado, ele é o destinatário de uma unidade imobiliária, só que ele faleceu. Joana, já me perdi nas duas mulheres. Maria, mas obrigado. Maria agora bateu à Secretaria de Habitação e disse o seguinte, olha só, preciso contar a vocês o seguinte, Pedro, na verdade, ele não é meu pai biológico, mas foi quem me criou. Desde cedo, proveu tudo, educação, etc, etc. Então, eu entendo que eu tenho direito sucessório em relação à unidade imobiliária que foi destinada a Pedro por força do exercício do programa Minha Casa Minha Vida. Vejam só, olha o imbróglio, né? Não só do ponto de vista processual, é claro, mas olha, será que existe sucessão no que toca às medidas de proteção a direito fundamental? Né? Mas tem um caráter patrimonial, protege direito fundamental, mas como é que a gente equaciona isso? Né? Vejam, o direito não tem resposta para isso. Não pensamos, paramos na doutrina da efetividade. A gente quer o parágrafo primeiro, máxima efetividade, ponto. Né? E eu teria 200 outras situações tão estranhas quanto estas para narrar aos senhores sobre o problema da indeterminação. Então, primeiro aspecto que me parece muito relevante e muito pertinente ao projeto de transformação que se tem oculto é o critério de justiça a orientar a aplicação das medidas de proteção. O segundo é obscurecer o debate em torno das possíveis estratégias de transformação social. Constituição, desculpem eu recorrer ao exemplo da moradia, mas em que eu terei ilustrações mais ricas, mas a matriz se aplicará a qualquer outro. Né? Constituição assegura o direito à moradia. Como é que eu asseguro o direito à moradia? Por unidade no Minha Casa Minha Vida. Ah, tá bom. Mas existem outras hipóteses em que o cara não quer sair de onde ele está, a casa está com comprometimento estrutural, se for possível consertar e ele ficar ali, ele está feliz e contente. Né? Não podemos também atender o direito fundamental à moradia por esta via? Não podemos também atender o direito fundamental à moradia por moradias coletivas? Eventualmente isso pode ser uma boa solução para mãe solteira, chefe de família, né? Pode ser uma solução excelente. Temos que ter um mecanismo só, podemos ter vários. Quem discute ou quem escolhe qual dos múltiplos mecanismos de proteção será destinado ao cidadão A, B ou C, né? Tudo isso se tem por oculto com esta ideia de que simplesmente temos a máxima efetividade e a indeterminação não é relevante. Segunda desfunção, né, da simples afirmação da máxima efetividade é que a gente abdica do debate democrático em torno da definição do conteúdo desses mesmos direitos. Isto me lembra, há um texto que eu li recentemente, eu menciono ele frequentemente e não me organizo para trazer as referências expressas, mas há um texto que eu li recentemente quando estava nos Estados Unidos,
cujo título é alguma coisa em torno de O Selvagem, as Vítimas e os Salvadores, de um autor chamado Mútua, onde ele diz que a gente trabalha muito no campo dos direitos humanos a partir de estereótipos. Os estereótipos que existem, um universo de vítimas, são as pessoas, né, que são objeto de toda ação malévola. Existe um algoz, né, que normalmente é o Estado, e existem nós, os salvadores, aqueles que estão no cavalo branco e na armadura brilhante, e a gente sabe exatamente o que é necessário para proteger o vulnerável, né? E o vulnerável nem precisa falar nada comigo, porque eu sei, né, qual é a melhor maneira para assegurar a sua própria inclusão social, o seu próprio desenvolvimento. E o texto dá uma desancada nesta postura, dizendo, olha, primeiro, ninguém é 100% vítima, né, nem 100% algoz. Segundo, o Estado muitas vezes reflete a sociedade sobre a qual ele incide, né? Essa coisa de que é o Estado, eu não tenho nada com isso também é um equívoco. E terceiro, o que é que faz a gente achar que a nossa armadura é brilhante e o nosso cavalo é branco? E que a gente sabe o que é melhor para a pessoa que está nesta ou naquela situação. Então, assim, obscurecer o debate democrático é um pouco na linha que o Mútua denuncia, né? Bom, é preciso que haja o debate democrático, porque eu, Vanice, cidadã de classe média alta, não tenho a menor ideia do que é melhor para a pessoa que mora na comunidade, que está em área de risco e que tem essa ou aquela circunstância, né? Então, essa é uma segunda disfuncionalidade que eu acho importante a gente trazer. Um terceiro elemento é que a gente esvazia também o debate doutrinário em outros aspectos. Vejam, o incremento das medidas de proteção a direitos fundamentais tem feito com que cada vez mais as pessoas busquem ao judiciário para a proteção. E aí agora a gente começa a enfrentar, no campo da moradia, pelo menos a gente tem vários exemplos, a gente começa a enfrentar aquilo que eu, em texto que já publiquei, denominei demandas derivadas. O que é a demanda derivada? O sujeito A obteve da administração pública ou mesmo do judiciário um determinado grau de proteção ao seu direito fundamental. Ok, naquele momento ele se deu satisfeito. Um pouquinho mais adiante ele achou que aquilo não era suficiente. Vou a um exemplo concreto. Houve um reassentamento promovido pela municipalidade, em que as pessoas foram encaminhadas a um empreendimento Minha Casa Minha Vida, que se chama Juliano Moreira. Ótimo, que beleza, saí da área deflagrada de risco, de enchente, não sei o quê, estou na minha unidade do Minha Casa Minha Vida, que bom. A prefeitura está, inclusive, pagando as prestações atinentes ao Minha Casa Minha Vida. Eis que alguém, num dado momento, quis negociar a sua unidade. E aí se deu conta de que as unidades do Minha Casa Minha Vida são entregues em alienação fiduciária por 10 anos. Isto é um componente do programa para determinar a fixação do destinatário no local, para evitar que aconteça exatamente isso que aconteceu, né? Que é tão logo você recebe a unidade, eu vou alienar a unidade, né? Pois bem, agora nós já temos a segunda leva de demandas onde as pessoas estão dizendo o âmbito de proteção ao direito fundamental à moradia foi insuficiente, porque eu tenho teto, mas eu não posso vender, e eu quero vender. Então vejam, do ponto de vista doutrinário, o que a gente tem que pensar é, podemos conviver com esta dualidade de extensão de âmbitos de proteção, quer dizer, para A eu tenho uma proteção de raio 10, para B eu tenho uma proteção de raio 15, para C eu tenho uma proteção de raio 20. É isto que a Constituição desejava quando falava no projeto de transformação. Finalmente, desvios no percurso, que claramente já se tem verificado, são temas aos quais eu já tenho me dedicado, tem alguns textos meus, vocês podem ter acesso na minha página na Academia Edu. Primeiro desvio é a mercantilização dos direitos fundamentais. A garantia de direitos fundamentais muitas vezes é muito complexo. O tema da moradia é um deles, o espaço não está disponível, ninguém tem casa na gaveta, né? Então como é que você faz para garantir isso? É complexo? Dá um aluguel social. Prestação pecuniária e tal, é fácil, a administração vai fazer, nem é tanto dinheiro assim, pacifica o coração do juiz e pronto, proteger o direito fundamental. E aí, meus amigos, a expressão que eu uso sempre, isso é Economics 101, né? Se você facilmente consegue um aluguel social que hoje está na cifra de R$400, você não vai conseguir alugar uma cama
em qualquer lugar por menos de R$400. E aí você transformou o direito fundamental numa prestação pecuniária, aplicou lá aquela matriz do processo civil, né? Contratei o vestido de noiva e a costureira não entregou em tempo. Como é que resolve? Reparação. Né? A gente aplica aquela matriz, que é a matriz que a gente tem, se sente pacificado com isso é fácil, e aí, portanto, segue. E é óbvio que isto muitas vezes não terá o condão de proteção do direito fundamental. Né? E a segunda disfuncionalidade, e aí a denúncia primeira nem foi minha, uma autora de quem eu gosto muito, chama-se Sandra Liebenberg, na África do Sul, que aponta isto com muita frequência, é o potencial de regressividade para os direitos fundamentais, em você assumir um determinado padrão, dizer que isto é o default e deve ser repetido. A que ela se refere quando ela fala em regressividade? Quer dizer, na hora em que você vai ao judiciário e se vale desse tipo de solução intermediária, você cria uma zona de conforto para todo mundo, para a própria administração. Pensem bem, se a resposta judicial é de que, diante do conflito de moradia, basta a outorga de aluguel social, por que pensar em outra coisa, num tema tão sensível e tão complexo? Né? Então, esta é uma disfuncionalidade também do sistema que a gente tem que enfrentar, né? Me parece. Muito bem, e aí então, do ponto de vista propositivo, finalmente, já estou me alongando mais do que me programara, mas é o meu entusiasmo pela matéria, né? Do ponto de vista propositivo, meus amigos, assim, primeiro eu acho que a gente precisa efetivamente adotar uma posição crítica em relação a essa afirmação de que o artigo 5º, parágrafo 1º nos dá todas as soluções. Ele não dá. Né? E a evocar este mesmo preceito para fins de devolver a questão para o judiciário implica, em última análise, transferir para o próprio judiciário a definição dessa série de componentes que ele não só não está instrumentalizado para fazer, como não é a melhor pessoa, porque não é ele o destinatário daquela decisão, né? Não é ele que vai sofrer os efeitos daquela decisão. Então, me parece que a gente precisa incorporar internalizar essas dificuldades, né, que estão postas e desenvolver aí um raciocínio crítico, né, sem medo de que esses apontamentos todos que Vanice fez e repensar a teoria dos direitos fundamentais é retrocesso. Não, não é. Retrocesso, na minha percepção, é a gente conhecer os vícios, os desvios de percurso, fechar os olhos e dizer, não, vamos seguir afirmando que a máxima efetividade, artigo 5º, parágrafo 1º, resolve tudo. Isso aqui é retrocesso. Retrocesso é diante da identificação do problema, você virar o rosto para o outro lado. Né? Não é assim que a gente vai superar a dificuldade. Eu tenho duas proposições muito pequenas nesse tema, e essas duas proposições têm por objetivo enfrentar um desconforto que eu tenho tido muito grande, que é o de que esse estado de indeterminação do direito, de indeterminação teórica e tal, está permitindo uma apropriação do discurso de direitos fundamentais por todo o mundo para fins de conferir um signo de prioridade que a situação, por vezes, efetivamente não tem. E aí, portanto, o projeto de transformação vai para o espaço, porque quem se apropria do discurso não é aquele que precisa imediatamente da transformação social. Então, esta confusão teórica em torno do que seja efetivamente proteção de direitos fundamentais e o que seja outro tipo de reclamo, lícito, reconhecido pelo direito, mas é outro reclamo, isto, a meu sentir, acaba fazendo... Há um texto que eu gosto muito também do Vieira de Andrade, onde ele fala, se tudo é fundamental, nada é fundamental. Né? Se todos os nossos reclamos e desconfortos forem veiculados ao argumento de que há aqui uma violação do direito fundamental, nada mais será fundamental. Então, o primeiro elemento que eu queria dividir com vocês é a incorporação do elemento tempo quando a gente pensa nas medidas de proteção de direitos fundamentais. E por que eu estou aludindo a isto? Porque cada vez com mais frequência a gente tem visto a discussão atinente a direitos fundamentais envolvendo situações pretéritas, bem pretéritas, muito pretéritas. No tema de direito à moradia, como a gente tem a facilidade no ajuizamento das demandas, a gente tem demandas que envolvem um auto de interdição expedido há 10 anos atrás. Esse auto de interdição evidencia uma violação do direito fundamental à moradia. Olha, ele pode evidenciar uma série de coisas,
Mas me parece que o componente da atualidade do risco tem que ser um componente que a gente tem que incorporar se a gente está pensando em enfrentar um determinado tema sob a perspectiva de medida de proteção de direitos fundamentais. Ah, Vanessa, então você está dizendo que se a lesão for anterior, não tem solução, você está negando o acesso à justiça. Não, eu estou dizendo que se você tem uma discussão sobre violação a direitos fundamentais associadas a um momento que não é atual, associado a um momento no tempo para trás, isso tem que ser equacionado com outras matrizes de pensamento. Vamos pensar no campo da responsabilidade civil, na matriz reparatória, né? Nós temos outras respostas, mas o que a gente não pode fazer é tentar emprestar a essa situação um signo de prioridade, evocando cláusula de proteção de direitos fundamentais, um signo de prioridade que a situação de fato efetivamente não tem, e que se você conferir, você pode acabar estando permitindo que o judiciário seja a sede da inversão das prioridades lógicas do ponto de vista de proteção a direitos fundamentais. Então essa é uma primeira proposição, a gente precisa reincorporar o elemento tempo. Quer dizer, a atualidade do risco tem que ser um componente para a definição da real incidência para fins de composição daquela matéria, da matriz jurídica de proteção de direitos fundamentais. E o segundo elemento que eu quero trazer, e aí é que eu digo que a ideia ainda está muito em desenvolvimento, né? E volto ao primeiro tema, primeiro aspecto que eu suscitei. Se a nossa Constituição veiculava um projeto de transformação, a transformação é um fenômeno que tem um olhar prospectivo. O que se quer é alterar a realidade para o futuro. E se este é o propósito da Constituição e dos direitos fundamentais que ela albergou, as linhas de solução para a proteção real de direitos fundamentais não devem ir pelo caminho predominantemente reparatório. Se há uma lesão atual a direitos fundamentais, que reclama a incidência da matriz jurídica de proteção dos direitos fundamentais, a gente tem que fazer um exercício de, diriam os americanos, think outside the box, que trabalhe com a lógica prospectiva, como é próprio do processo de transformação, e não com a lógica retrospectiva. Porque a lógica retrospectiva não vai promover a transformação, pelo menos não a social. Ela pode subsidiar, pode ajudar aquele que tenha sido eventualmente contemplado com uma pretensão de natureza reparatória, mas ela não vai ter o condão de promover a transformação. E aí nós vamos ter que pensar em outras ferramentas, nós vamos ter que pensar em exercício de jurisdição supervisora, nós vamos ter que pensar no judiciário como articulador, meaningful engagement, outras ferramentas que a jurisprudência internacional oferece, que são muito distintas do dar a cada um o que é seu, né? Mas, gente, dar a cada um o que é seu era lá no direito romano, né? A gente não é ótimo, muito bom os romanos, mas já estamos, né, em outro momento, né? Então, precisamos pensar um pouco mais, avançar um pouco mais. E lembrem-se, quando eu falei também incorporar o tempo, a gente pode incorporar o tempo para fins de recepcionar a matriz de solução de direitos fundamentais ou para fins de definir qual é a prestação jurisdicional. Porque essas situações envolvendo proteção de direitos fundamentais não são permanentes. Então, ok, vamos dar a prestação A por X tempo e vamos ver o que isso deu. Protegeu mesmo, não protegeu? O que foi? Ah, não protegeu. Então vamos reexaminar. Quer dizer, é preciso que a gente recepcione a dinâmica que é própria, né, dos direitos sociais no nosso pensamento teórico em relação a isso. Meus amigos, tudo isso, que são ideias aí, como eu disse, muito iniciais, eu trouxe e compartilho com vocês, porque penso que a gente tem que impedir, como eu disse, que haja uma apropriação indevida do discurso dos direitos fundamentais e a outorga de um signo de prioridade para situações que não são a prioridade, né? É claro, sempre será assim. Quem pleiteia direitos fundamentais normalmente tem uma situação sensível, é por isso que o direito é fundamental, porque diz respeito à dignidade, né? Mas é preciso que a gente entenda que mesmo para esses temas é preciso eventualmente priorizar sim, porque priorizar faz parte da vida, né? Os senhores hoje priorizaram estar aqui comigo, podiam ter priorizado outra coisa, certamente estão perdendo alguma coisa mais interessante do que estar aqui comigo, mas isso faz parte da vida, né? E é preciso que a gente incorpore isto como uma possibilidade. E aí eu deixo, portanto, como último pensamento, essa ideia me encanta, né? Que é a ideia de que a liderança
efetiva, ela envolve realmente colocar as coisas fundamentais em primeiro lugar. E isto talvez, seja de que maneira for, a nossa Constituição de 88 fez, né? Colocou as coisas mais importantes em primeiro lugar. Nós estamos agora na hora de gerenciar. E gerenciar a gestão efetiva, ela envolve disciplinadamente observar, conferir e materializar essa prioridade. Muito obrigado.